Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito contente de estar aqui hoje para apresentar para vocês uma receita de pão de cerveja. Para essa receita nós vamos precisar de alguns ingredientes simples, fáceis de achar. Farinha de trigo integral é um dos elementos aqui que eu vou trabalhar. Eu vou adicionar um outro tipo de farinha, além da farinha branca, que é a farinha de centeio. A combinação dessas duas farinhas, além de agregar sabor, elas dão uma textura bastante interessante para o nosso pão. E lógico, a farinha de base para esse produto, farinha de trigo branca. Eu estou usando farinha de trigo normal, de mercado, mas eu opto sempre pela utilização de uma farinha que seja bastante forte. A dica é sempre a seguinte: se a sua farinha for boa para fazer bolo, por exemplo, normalmente ela não vai ser muito boa para fazer pão, porque farinhas para bolo elas são farinhas que requerem menos força de crescimento. E aqui então eu tenho uma farinha que vai dar uma boa estrutura para o meu pão. O pão de cerveja, claro, não podia faltar. Eu estou usando uma cerveja preta para esse pão. Eu poderia optar ainda pela utilização de outro tipo de cerveja que eu tivesse disponível, que eu quisesse trabalhar. Fica uma dica bacana aqui, sempre buscar aquilo que é mais interessante para o seu paladar. Além da cerveja, eu tenho um pouquinho de água aqui, fazendo uma combinação desses dois elementos. E eu estou utilizando um produto aqui que é opcional, que é uma pâte fermentée, que é uma massa já fermentada. Se você não tiver uma pâte fermentée em casa, que na verdade é uma combinação de farinha, água, sal e fermento, preparada com 24 horas de antecedência, não precisa usar nada, mas se eu quiser agregar, ele vai melhorar as características de maturação da nossa massa e vai deixar um sabor um pouco mais ácido para o meu pão. Posso substituir isso ainda por um levain, caso eu tenha disponível. Eu tenho também nessa receita adição de sal e fermento. Aqui eu estou utilizando fermento biológico do tipo fresco. Se você não tiver disponível, essa quantidade pela metade em fermento seco instantâneo. Vai funcionar muito bem também. Fermento biológico sempre. E para agregar um sabor e uma textura bastante interessante no nosso pão de cerveja, eu estou utilizando a base da construção da cerveja, que é o malte. Aqui ele é um malte de cevada, é um malte do tipo Carapils, é o mesmo malte utilizado para fazer cerveja do tipo Pilsen. Eu poderia utilizar um outro tipo de malte também, caso eu quisesse, um malte caramelo ou um malte chocolate, um malte mais intenso. E de acabamento, além desses produtos aqui, que serão meus produtos de base da nossa massa, eu tenho aqui um acabamento que nós conhecemos como tigrage, tá? É uma combinação de farinha de centeio. A cerveja que eu estou utilizando aqui é a mesma cerveja preta, mas do mesmo modo que eu posso trabalhar com uma cerveja diferente ali na minha massa, aqui no caso desse acabamento eu também posso trocar por uma cerveja do meu paladar, do que eu mais goste, enfim, do que eu tiver disponível. E também tenho aqui uma quantidade de fermento biológico fresco. Essa base toda eu vou misturar e vou deixar ela fermentando antes mesmo de fazer o meu pão. Eu vou começar então a minha produção aqui a partir do acabamento dela, que nós conhecemos como tigrage. Esse acabamento ele dá um efeito bastante interessante. Quando eu combinar esses ingredientes e deixar eles fermentando, assim que eu aplicar no pão, ele vai ficar um acabamento todo craquelado, todo quebradiço, que dá um efeito bem bonito para qualquer tipo de pão, não somente no pão de cerveja. Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a minha farinha, eu estou usando farinha de centeio, eu vou colocar a cerveja, fermento. Agora que eu combinei esses ingredientes, basta misturar isso com a ajuda de uma espátula. É só combiná-los e deixar isso daqui descansando por pelo menos 1 hora em temperatura ambiente ou até 24 horas sob geladeira, tá? Vou cobrir isso daqui e deixar reservado então por 1 hora. Vou pedir para Karen, a minha sous-chefe do dia, me ajudar. Você pode guardar isso aqui coberto, por favor. E eu vou prosseguir então com a produção da minha massa. Bom, nesse caso aqui, eu vou trabalhar a minha massa com o auxílio de uma batedeira. Eu poderia fazer essa massa na mão tranquilamente, sem problema nenhum, que daria super certo. Bom, para a gente trabalhar então essa massa nesse tipo de batedeira, é sempre interessante eu pensar na relação dos ingredientes. Para essas batedeiras que tem o fundo, como a minha, por exemplo, que ele é um pouco cônico, às vezes fica um pouco de farinha embaixo. Para que isso não aconteça, eu vou colocar pelo menos a metade
da minha cerveja ali no fundo e só então eu vou agregar os ingredientes secos, tá? Então, quais ingredientes secos eu vou colocar? Começando aqui com a farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou somar a farinha de centeio. A ordem aqui não vai mudar. Se você mudar, não vai dar certo do mesmo jeito. Aqui eu estou utilizando uma farinha integral, bastante interessante. Nessa base seca, eu vou colocar o meu fermento. Não vou colocar nesse primeiro momento o sal e nem a minha cevada maltada, esse malte de cerveja. O restante dos ingredientes eu vou colocar aqui agora. Toda a cerveja. E agora aqui eu vou colocar uma parte dessa água, deixando um pouquinho aqui no fundo, para eu sentir o desenvolvimento dessa massa. Bom, combinei todos os ingredientes aqui. Vou colocar na minha batedeira. Vou encaixar o gancho. E vou colocar isso daqui para bater. Eu vou observar que nos primeiros 4 minutos aproximadamente, eu vou ter uma combinação desses ingredientes acontecendo, a minha frasagem dessa receita, né? Então vai ser a homogeneização dos ingredientes secos mais os líquidos que foram colocados aqui. Isso leva, em média, de 2 a 4 minutos para essa batedeira. Se eu estivesse trabalhando com equipamento profissional, essa relação iria mudar um pouquinho. Mas aqui, o que vale é sempre a observação. Eu parto de uma massa como tá essa daqui minha, que tá, né, a farinha solta e tudo mais, e vou observando. Aqui, ao passar desse momento inicial, eu já observo que minha massa tá bem formada, tá bem estabilizada. Eu já tenho uma bola de massa aqui, eu vou até tirar para vocês verem. Eu já tenho uma bola de massa bem estruturada aqui, né, ó. Ela já tem uma cara de massa, ela não está totalmente hidratada, ou seja, essa água provavelmente eu vou adicionar no segundo momento, mas eu já tenho uma massa aqui com cara de massa, tá? Não precisa tirar e parar o processo, mas eu estou mostrando para vocês que eu já tenho uma massa que tem até uma certa elasticidade, ou seja, aquele glúten que eu precisava formar na minha massa, ele já está em processo de formação. O que é o glúten mesmo? É uma proteína responsável pela elasticidade e extensibilidade da massa. E para formar glúten eu preciso somar farinha, mais um líquido, mais ação mecânica. No meu caso, a ação mecânica aqui é por meio da sova executada aqui pelo gancho na minha batedeira, tá? Então a massa já está em processo de formação. A minha levedura, o meu fermento já foi todo distribuído sobre a massa e agora sim eu posso colocar o sal. Porque eu não vou ter um contato direto desse sal diretamente com a minha levedura, tá? Então eu vou colocar agora o sal. Bom, agora que eu já coloquei o sal, eu vou voltar então a executar o batimento da minha massa. Ainda na velocidade lenta, eu vou fazer a taxa, ou melhor, eu vou fazer a absorção desse sal. E lembra que tem um pouquinho de água. Eu toquei na massa e percebi que ela não tem um toque adesivo. Essa é uma dica bacana para você saber se tem ou não que colocar mais água, tá? Esse toque é muito simples. Se você tocou e ela tem uma certa adesividade, a massa grudou na sua mão, é indicativo de que essa farinha já absorveu a água necessária. Se eu toquei na massa e ela não grudou, eu posso colocar mais um pouquinho de água. E qual que é o efeito da água ou da cerveja ou de qualquer líquido num pão? Quanto mais líquido eu coloco, ele tende a ficar mais macio. Ele fica com uma formação alveolar, a formação do miolo mais interessante. O miolo fica mais macio. Esse pão normalmente fica mais interessante no processo de degustação. O meu sal já foi absorvido aqui e eu toco na massa e a massa não tem aquele toque adesivo de grudar, ó. Ela não tá grudando na minha mão, né? Eu peguei um pedaço bem pequenininho aqui e ela não gruda, tá? Então ela cabe mais água. Eu vou fazer o seguinte, então, ainda na velocidade 1, eu vou agregar esse restante da água. Eu continuo trabalhando na velocidade baixa com esse meu pão, né? Eu tô trabalhando numa velocidade bem baixinha aqui. Agora ele já absorveu toda a água. Eu ainda tenho um pouquinho de umidade ali na lateral do bowl. E assim que ele absorver toda essa água, eu vou aumentar um pontinho da velocidade dessa massa somente para dar o ponto desejado nela, tá? Ó, ele acabou de absorver o restante dessa água e agora eu vou passar para a velocidade número 2.
Eu vou parar um pouquinho para observar como está essa massa, que eu já acredito que ela esteja dentro do padrão desejado. Para a sua máquina, tira um pedacinho de massa. Nunca a gente tira um pedacinho dessa massa quebrando ela, né? Eu sempre tomo cuidado de quando for tirar um pedaço de massa, estrangular essa massa ou cortar com a ajuda de uma espátula ou ainda com a ajuda de uma faquinha, tá? E o que eu vou fazer agora é abrir essa massa de forma bastante delicada para observar se eu tenho uma formação de um véu frágil. Esse véu é um bom indicativo de que minha massa desenvolveu a estrutura de glúten desejado, para que só então eu coloque os meus grãos, né? Grãos, frutas, sementes, oleaginosas, aromáticos. A gente sempre espera essa formação, ó. A minha massa ela tem um véu de glúten formado, né? Ou seja, aqui eu tenho uma estrutura bastante fina e delicada. E como eu sei que ele é um véu frágil, se eu continuar abrindo, apesar dele ter o véu bem formado, ele tende a se romper. Ó, tá vendo? Eu não forcei nada, ó. Só de abrir ele mostra essa estrutura bastante delicada, tá? Então aqui eu tenho um ponto que nós conhecemos como ponto ideal para a adição desses elementos que vão somar a minha massa, textura, sabor, tá? Aqui no caso, eu vou colocar o meu malte de cevada e vou voltar a bater mais um pouquinho só para que eles se combinem, tá? Massa pronta. A gente agrega esses ingredientes naquele momento em que eu tenho um ponto de véu frágil, porque esse tempo necessário para a combinação e homogeneização desses ingredientes faz com que a massa atinja o ponto de véu completo, tá? Então eu não preciso me preocupar em atingir um véu inteiro dessa massa para que ela fique muito bem formada, porque como eu ainda tenho esse batimento de absorção, ela demanda um pouquinho mais de tempo e isso faz com que a minha massa chegue no ponto desejado. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa para eu virar essa massa aqui em cima, para que ela não grude, e com a ajuda de uma espátula eu vou soltar a minha massa aqui na mesa, tá? Bom, aqui é bastante simples. O que eu vou fazer agora é organizar a minha estrutura de glúten. Toda vez que a gente trabalha uma massa por uma sova manual, por uma sova numa máquina como esta aqui, a gente desenvolve o glúten, mas ele fica com uma estrutura toda irregular. E eu preciso organizar essa estrutura para só então fazer os processos subsequentes. Para a gente organizar essa estrutura, eu vou fazer uma técnica que nós conhecemos como boleamento, tá? Então eu vou sempre dar uma baixadinha aqui na massa, coloquei um pouco de farinha só para ela não grudar na mesa. Se essa massa, por exemplo, fosse gordura na sua formulação, eu poderia colocar óleo aqui no lugar dessa farinha. E vou fazer agora as dobras, tá? A dobra é muito simples, ó. A gente tenta deixar ela bem regular aqui e eu vou puxar uma das extremidades e jogar pro centro. Fecho isso bem, vou na extremidade oposta, puxo e fecho também. Agora eu vou nas laterais dela, fecho e fecho. A gente forma aqui então uma trouxinha com 4 bicos, com 4 pontas. Essas pontas eu também vou jogar para dentro, ó. E com isso, quando a gente virar a massa, ela já está quase redonda. A gente organizou a estrutura para deixar essa estrutura bem montada. Agora eu vou fazer uma técnica de boleamento. Para fazer a técnica de boleamento, basta manter as duas laterais da mão coladas sobre a mesa e eu vou puxando o meu pão com uma mão e empurrando com outra. Eu puxo e com os meus dedos eu vou girando e jogando a massa para baixo, sem desconectar a lateral da mão. Eu vou girando isso até que ele fique bem lisinho. Quando ele ficar lisinho, eu ainda aumento um pouquinho a tensão dessa massa, como se eu fosse passar minha mão por baixo dela. Olha que massa bonita, ela tá bem durinha agora, porque a gente, quando faz essa técnica de boleamento, além de organizar a estrutura do glúten, eu aumento a tensão na superfície da massa. E essa massa bem tensionada na parte de cima vai impedir que os gases formados durante o processo de fermentação escapem para o ambiente. Então eu sempre organizo isso e essa massa agora vai passar pelo processo de pointage ou de fermentação em bloco. Essa massa vai descansar 30 minutos em temperatura ambiente. Passados esses 30 minutos eu posso
pular para os processos seguintes ou ainda, passados esses 30 minutos, se eu não quiser fazer essa massa no mesmo dia ou no mesmo momento, eu levo a massa para a geladeira, tá? Para isso eu vou usar o próprio utensílio da batedeira. Aqui você pode untar ele um pouquinho. Eu tenho um spray aqui que eu vou aplicar uma fina camada e com a ajuda de uma espátula, então eu solto essa massa e coloco ela aqui dentro para repousar. Vou aplicar aqui em cima um plástico conectado diretamente sobre a superfície da massa, evitando assim que ela venha a ressecar, e vou descansar então por 30 minutos. Eu já tenho uma massa que descansou por 30 minutos aqui. Ela já está pronta para fazer os processos seguintes que estão relacionados à divisão dessa massa, tá? Então, o que a gente vai observar na massa agora, eu vou tirar ela aqui, colocar um pouco mais de farinha sobre a mesa para virar essa massa. Mas a gente observa que ela fica bem mais macia depois desse processo e ela ganha um brilho bonito também sobre a superfície, ó. A massa está bem mais macia, ela já gerou uma fermentação inicial. A poantagem, ela é uma das partes mais importantes da fermentação, é onde a gente gera o início de todo o processo fermentativo, e essa massa agora eu vou dividir ela em 3 peças. Vai pesar o total da massa e dividir em 3 peças. As minhas massas já estão divididas em pesos iguais, agora eu vou boleá-las, tá? Para bolear essa massa, mesma coisa, um pouquinho de farinha na mesa, bem pouquinho mesmo. Vou colocar essa massa aqui e vou repetir aquela técnica de dobrar ela para dentro, as laterais para o centro, todas as pontas que se formarem eu jogo para dentro, viro e boleio novamente essa massa para que ela fique bem organizada. E 3 peças de massa, agora bem organizadas, para que a gente siga para o processo de descanso dessa massa e a consequente modelagem dela, tá? É importante que durante esse processo que eu fiz a pré-modelagem e a técnica de boleamento, essa massa também descanse por pelo menos 20 minutos. Esse tempo de descanso de 20 minutos vai fazer com que o glúten relaxe um pouquinho, ela não fique tão elástica e permita que eu dobre essa massa e faça a modelagem do jeito que eu quiser. Então 20 minutos é o tempo para essa massa, para que ela fique descansando e eu consiga então fazer a modelagem. Eu tenho já uma massa descansada e eu vou pegar para vocês verem como ela tá. Durante o processo de descanso, além do glúten relaxar, a massa tende a dar uma grande desenvolvida, uma boa desenvolvida, né? Esse é um indicativo de que a massa está pronta para ser trabalhada, ser modelada. Então eu vou fazer 3 modelagens iguais nesse pão, vou deixar ele com formato triangular, que vai ficar bem bonito para esse tipo de produto. Um pouco de farinha sobre a mesa, com a ajuda de uma espátula eu solto. O lado que está voltado para cima, o lado bonito da massa, eu vou colocar ele voltado para a farinha. Sempre eu vou inverter essa massa. E na parte de dentro dela eu evito de colocar farinha para que ela não fique marcada. Posso só bater a mão aqui para a massa não grudar tanto na minha mão, então baixar um pouquinho a fermentação dessa massa. Eu já baixo aqui, já deixo ela num formato triangular quando eu baixar a fermentação. Esse processo nós conhecemos como degazê, é tirar o ar da massa e ainda combinar a temperatura. E por que isso acontece? Quando a gente bate, ou quando a gente descansa, melhor dizendo, essa massa ela enche de gás, porque o processo de fermentação que ocorre no meu pão é um processo de fermentação alcoólica. A levedura consome açúcar simples, libera álcool e gás carbônico. O álcool é o que dá o aroma característico de pão fermentando e o gás carbônico é o que faz ele crescer. Só que como se trata de um processo bioquímico, isso gera calor. Então lá no núcleo da minha massa ele tende a ficar um pouco mais quente do que da parte externa. Quando eu bato e distribuo esse ar, eu combino a temperatura da massa. Isso é bastante importante para que ela não cresça de forma irregular. Então eu bati, tirei o ar, já deixei ela num formato mais ou menos triangular e agora eu vou puxar essas faces todas para dentro. Então eu puxo essa face para cá, venho agora com a face lateral e puxo também para dentro.
E agora me sobra essa última face e eu vou puxar e colocá-la para dentro. Aqui as pontas eu fecho e agora eu viro essa massa ao contrário e ela tem que ficar com esse formato triangular. Isso é o que vai garantir que meu pão fique com um efeito bastante interessante. Lógico que esse bico ele vai sumir, ele fica um pouco mais arredondado, porque o meu pão vai crescer, vai fermentar, mas esse efeito triangular fica bem bonito para esse tipo de pão. Então esse é o primeiro, vou fazer isso também com os demais. E aqui em cada uma dessas assadeiras eu vou aplicar um pouco de uma camada de gordura para que a massa não grude aqui em cima. Eu poderia utilizar, por exemplo, um papel manteiga, funcionaria muito bem. Eu poderia utilizar um tapete de silicone, que também funcionaria muito bem. Um pouco de óleo ou ainda um spray desmoldante, como eu vou fazer aqui, tá? Então, um pouquinho desse spray no centro. Pega a massa e coloca sobre a assadeira. Eu tenho então agora 3 pães de cerveja prontos para fermentarem, para crescer, para passar pelo après, a técnica de crescimento final dessa massa. Eu não preciso que ela desenvolva muito, mas eu preciso que ela passe por um estágio de descanso. A minha massa vai ficar em temperatura ambiente, coberta com plástico para proteger a superfície dela por pelo menos 1h30 minutos. Nesse intervalo de 1h30 minutos, a gente espera que ela tenha pelo menos um leve desenvolvimento para que então ela seja levada para o forno. Antes de ser levada para o forno, eu vou pegar aquela combinação dos ingredientes da minha tigragem e vou aplicar aqui em cima, que vai ser o acabamento do meu pão, tá? Nossos pães já fermentaram, ele ficou 1h30 em temperatura ambiente, o que permitiu que essa massa relaxasse, crescesse. Como eu comentei anteriormente, ele perdeu um pouco daquele bico, né, bastante agudo que estava naquele momento, e agora a massa está um pouco mais arredondada, mas ela mantém ainda esse formato triangular. Eu vou aplicar aqui agora o meu acabamento, que também já fermentou bastante, né, ele cresceu legal. Eu vou aplicar ele com a ajuda de um pincel e ele fica bem grosseiro, né? Eu comentei que ele ia ficar menos úmido, né? Porque ele ia absorver esse líquido, então ele fica agora com esse formato aqui bastante grosseiro, né? Independente dele estar com essa forma um pouco mais grossa, um pouco mais pesada, a gente vai aplicar ele com bastante cuidado e deixar uma camada fina. Eu não posso deixar ele muito grosso aqui, tá? E agora eu vou adicionar uma camada de contraste. É o que vai dar um efeito bonito, é justamente essa camada de contraste com o pão craquelado que vai dar o efeito desejado para esse tipo de acabamento. Eu vou usar uma peneira, um tamis para fazer isso. E aqui eu vou delicadamente então aplicar farinha de trigo branca, pode ser farinha de centeio aqui também, se você quiser um acabamento um pouquinho mais escuro. Pronto, os 3 pães aqui estão já com acabamento. E agora eu vou levar os pães para o forno. Aqui eu fiz um setup 195 graus e ele vai ficar aproximadamente 15 minutos no meu forno.
Agora ele vai ficar aqui cerca de 15 minutos. E aí eu volto para mostrar para vocês como ele ficou. "15 minutos, meu alarme disparou, o pão tá pronto, tá dourado como deveria, a superfície dele trincou como eu esperava que ela trincaria. Vamos ver como ele ficou agora? Então ele deu aquele efeito todo craquelado, e isso é bacana, é por isso que a gente faz esse tipo de acabamento. Toda vez que o pão sai do forno é sempre importante que ele passe por um processo de resfriamento. E para que ele resfrie da maneira correta, eu vou permitir que passe ar por debaixo dessa massa. Então eu vou colocar esse meu pão agora sobre uma grade. Esse processo de resfriamento, ele leva normalmente aí entre 10 e 15 minutos para que ele chegue numa temperatura ideal para que a gente faça o consumo. Eu também adoro comer pão quente, mas o pão muito quente eu ainda tenho alguns processos físico-químicos acontecendo ali na nossa massa, né? A primeira coisa que a gente observa é que esse pão vai sofrer uma termorretração, então ele tende a dar uma leve diminuída. Às vezes a gente ouve até uns barulhinhos assim desse pão trincando, é normal, os padeiros antigos falam que é o pão conversando com a gente. Bom, nosso pão aqui tá com um aspecto bem bacana. O que eu gosto desse acabamento, dessa tigragem, esse efeito todo trincado, muito bonito. Lembrando que esse tipo de acabamento eu posso aplicar em qualquer tipo de pão, né? Desde que eu queira essa estrutura toda trincada, toda rachada, é só aplicar de acordo com o que nós fizemos aqui, que ele vai dar super certo. Bom, espero que vocês gostem, que combinem a cerveja do seu gosto com essa produção. Esse daqui é meu, eu vou cortar para ver como ele tá, o aroma tá bem interessante aqui. Barulhinho crocante é demais, né? Ó, a fumacinha saindo dele, a gente consegue enxergar os grãos de cevada que eu coloquei aqui dentro, né? A cevada maltada, os grãos de malte, e ele tá bem bacana. Então é isso, bon appétit e bem-vindo ao Le Monde Cordon Bleu. No próximo episódio, um dos nossos chefes vai apresentar uma receita imperdível. Au revoir, esse aqui é meu.